Café da manhã, entre dois dedos de conversa. Café da manhã, com José Rodrigues. Bom dia, café. De manhã que coisa louca, delicia nossa boca. Ouvintes do programa Café da Manhã, nosso muito bom dia, mais uma edição hoje, alternando sempre experiências, vivências, em alguns casos com pessoas com maiores vivências do ponto de vista até da idade, de experiências profissionais e da própria vida, e noutros casos gente mais jovem que começa a acumular experiências, que começa a ganhar experiências e criando uma outra perspectiva para a vida e para o nosso país. É nesse sentido que hoje tenho como convidada uma jovem bastante interessante do ponto de vista daquilo que ela representa para essa geração. Eu estou a falar de Margarete Galho Platon, espero que tenha pronunciado bem o seu nome. Correto. Ela vem aqui, ela é formada em Direito do Mar, portanto, Direito do Mar, Direito Marítimo e também em Ciência Política. Portanto, é esta pessoa que nós hoje vamos conhecer. Para já, o meu muito obrigado, o meu agradecimento Obrigada. por ter vindo a este programa. Muito obrigado e espero que se sinta bem e que nos transmita energia positiva. Bom Muito dia. obrigada. Bom dia. Bom dia. A primeira questão que nós gostaríamos de saber é exatamente a identificação. Quem é a Margarete Galho? Margarete Galho é angolana. Eu começo sempre por dizer que sou angolana porque é a nacionalidade que tenho e é como me sinto quando durmo e quando acordo. Eu sou angolana, nasci em Luanda, sou filha de pais, mãe malangina e o meu pai é do Dondo. Sou casada, tenho um filho e sou advogada. Tenho todo o meu trabalho à volta da advocacia. O que é ser angolana? Ser angolana é estar em constante desafio, é reinventar-se, é adaptar-se, é estar presente, é ser diferente. Para mim, ser angolana é ser diferente sempre que for necessário. Nós precisamos adaptar-nos às diversas situações que nos aparecem na vida. Sente orgulho disso? Muito, muito. Quem conhece-me sabe que sim. Viveu muito tempo no estrangeiro? Sim, eu vivi na Grécia, vivi na Alemanha, vivi 3 meses em Portugal e penso que é isso, não esqueci de nenhum. O que é ser angolano e viver no estrangeiro? É um grande desafio porque, infelizmente, o nosso continente africano não tem um marketing bom como o dos outros continentes. Quem nunca esteve em África, que é grande parte da população atual europeia, não sabe as coisas boas que nós temos cá em África. Hoje em dia, quando se entra online, vê-se sobre Angola, vê-se fotos de praia, de mulheres lindas, de homens sem camisa, de kizomba, etc, etc. Mas outrora não era assim. Via-se pobreza, via-se fome, via-se somente isso. Não se via kizomba. Eu tenho muito a agradecer o movimento kizomba. Hoje as pessoas sabem que nós temos uma cultura muito rica, graças ao movimento kizomba. E precisamos de mais movimentos, precisamos dar força ao movimento kuduro, precisamos investir mais nos nossos cantores e atores para podermos, então, mostrar ao mundo quem nós somos. Quando e como acontece a sua ida para o estrangeiro? O meu pai foi trabalhar na embaixada na Grécia e fui com ele. E então comecei a estudar na Universidade Americana de Atenas, em 2004, meses antes dos Jogos Olímpicos. Mas viveu sempre em Luanda, nasceu em Luanda. Nasci em Luanda, vivi sempre em Luanda, até porque anteriormente nos era proibido ir para o exterior do país devido às situações que vivemos com a guerra. E portanto, começa os estudos em Luanda e termina na Grécia? Exato. Eu estudei o ensino de base na Liga Africana, da primeira à quarta classe. A quinta estudei na Angola e Cuba. Lembro que depois do ensino não terminei o ano e fiz novamente a quinta classe no Colégio Cital de Base, quinta, sexta, sétima, oitava. E o PUNIF também fiz no Cital de Base. E depois fiz os testes para a Faculdade de Direito, passei, entrei. Mas logo a seguir o meu pai foi nomeado para a Embaixada na Grécia e fomos
fomos para a Grécia. E como é que surge a opção pelo direito marítimo? O meu pai sempre falou sobre direito marítimo. Sempre disse que os colegas que escolheram o direito marítimo fizeram uma boa escolha, tinham a vida organizada e conseguiram cuidar das suas famílias. E também sempre falou sobre a necessidade de ter mais especialistas nesse setor. Disse que era um setor que precisava de mais angolanos a fazerem o trabalho para Angola. E você faz um mestrado com 20 valores. Sim. O que é que isso representou? Para mim representou uma autoafirmação. Eu precisava autoafirmar-se. Não simplesmente enquanto Margarete Galho, mas enquanto mulher negra na Europa. Eu precisava afirmar-me e dizer que a mulher negra é mais inteligente de qualquer outro ser humano na Terra. Era necessário que todo ser humano entendesse que a mulher negra é o ser humano mais inteligente. Isso ficou patente na minha universidade. Mas sente que a mulher negra tem essa necessidade de afirmação? Tem essa responsabilidade de duplicar os seus esforços no sentido de mostrar que ela é como qualquer mulher do mundo? Em qualquer parte do mundo, até em Angola. Até em Angola a mulher negra é discriminada. Nós somos o fim da cadeia alimentar. Somos mesmo o fim da cadeia alimentar. E não é um exagero porque queremos falar de racismo, ou queremos falar de xenofobia, ou queremos falar de feminismo. É algo do dia a dia. Vou dar-lhe um exemplo prático. Ontem fui com a minha prima a um restaurante, no Talatona. Embora tenha chegado antes, eles primeiro serviram os casais, depois serviram o senhor, e só no final é que serviram as senhoras. O dinheiro não tem cor, não tem gênero, mas nós somos sempre as últimas a ser servidas. Será por serem negras? É por ser negra e por ser mulher. Ser negro põe-lhe no meio da cadeia alimentar. Ser mulher e ser negra põe-lhe no final da cadeia alimentar. As mulheres brancas estão no meio da cadeia alimentar, junto com os homens negros. E as mulheres negras estão no fim da cadeia alimentar, porque são mulheres e são negras. É assim que o mundo é e é assim que Angola também é. No dia a dia nós não nos apercebemos, mas como eu vivi na Europa há muitos anos e sei o que é isso, eu consigo aperceber-me mesmo em Angola, nas pequenas coisas, no dia a dia, de pessoas até que têm uma certa educação. E o facto de ter vivido na Europa não terá despertado ou não desperta mais facilmente essa antena da discriminação posta aqui no país? Sim, é mais fácil de ver, porque eu penso que a percepção é mais célere. Porque se eu não tivesse essa percepção, se calhar não me incomodaria de sentir, mas era algo que eu já esperava que acontecesse. E aconteceu exatamente como eu esperava. Portanto, era impossível saber se não fosse verdade. É algo que acontece todos os dias. Não falo só dos restaurantes, eu falo de tudo. As pessoas, quando sabem que aquela pessoa é isso ou aquilo, as pessoas respeitam. Eu sou uma pessoa muito simples, não me visto de ouro, não me visto de roupas de marcas. Eu, quando gosto de uma roupa, é aquela roupa que eu ponho, independentemente se seja uma marca cara ou uma marca barata. É aquilo que eu uso. Portanto, eu não sinto a necessidade de ter uma identificação com moeda no meu look. Mas, para sermos respeitados e tentar sair dessa cadeia alimentar, tentar mover para cima, muitas vezes temos de fazer isso, mas eu sinto-me desconfortável de ter de fazer isso. E eu ainda insisto em exigir que tanto a Europa como a Angola me aceitem como eu sou. E por onde passa esse processo de afirmação ou de emancipação da mulher negra? É uma questão de educação. Nós, no dia a dia, precisamos educar os nossos filhos. E não é porque a mulher branca ou o homem negro ou o homem branco educa assim os seus filhos. Todos cometem esse erro. A mulher negra também comete esse erro. A mulher negra também põe-se em último lugar. A mulher negra também não gosta de ver uma mulher negra a brilhar. É a história dos caranguejos. Por isso é que organizações como a WIM África e etc. têm um poderio diferente. Porque não é algo que acontece naturalmente, é algo que tem de ser trabalhado durante muitos anos para então para ver uma mulher negra a apoiar outra mulher negra. É muito mais fácil. Portanto, a mulher negra não aceita o progresso da outra mulher negra. Nós temos vários problemas. Se for bonita, incomoda.
Se tiver a brilhar muito, incomoda. É uma questão que nós precisamos discutir, mas é uma questão que eu penso que é responsabilidade dos sociólogos. Eles precisam encontrar solução para estas questões. As mulheres na Europa antes brigavam também muito entre si. Hoje não é perfeito, mas vê-se que algo melhorou. Isso quer dizer que aqui também pode melhorar. É o que tem de ser trabalhado por quem é da especialidade. Por isso é que eu digo, os sociólogos precisam fazer esse trabalho. Eu vou continuar a organizar os seminários, vou continuar a escrever livros sobre a especialidade, mas exijo que os sociólogos melhorem essa questão. Nunca foi acusada de preconceituosa? Não. Há uma vantagem em ser negra. Ou de alguém que sofre de preconceito. Há uma vantagem em ser negra. A vantagem de ser negra é que ninguém lhe acusa de nada. Até porque às vezes não faz sentido. Nós estamos no mês da mulher. É feminista? Não. Eu penso que todos nós somos feministas de alguma forma. O que é ser feminista? É acreditar no empoderamento da mulher. É acreditar que se uma mulher chegou primeiro, é ela que deve ser servida primeiro, não tem de esperar por ser mulher. É acreditar que a mulher e o homem merecem ter o mesmo salário se têm o mesmo nível de competência. É acreditar que se o meu esposo chegar antes em casa, ele deve servir os filhos, não esperar que eu chegue em casa. É simplesmente isso. Nós temos de desmistificar as coisas. Temos de tornar tudo mais natural, mais normal, porque ser feminista não é ser extremista. Nós temos pessoas extremistas em todos os lados, mas ser feminista não é ser extremista. É simplesmente exigir justiça e equilíbrio. Nós precisamos de um equilíbrio social. E esse equilíbrio funciona dentro da família, entre as quatro paredes? Na minha funciona. Essa discussão é possível dentro das quatro paredes? Na casa em que cresci, funcionou. Na outra entrevista eu disse que demorei um pouco a perceber-me da importância do dia 8 de março. Porque na minha casa todos cozinhavam, independentemente do género. Portanto, o meu pai, por exemplo, nunca... Eu tenho uma mãe muito batalhadora, mas ao mesmo tempo o meu pai nunca teve vergonha de dizer não, eu é que cozinhei. Nunca houve nunca tivemos esse tipo de problemas. Então, para mim, foi um pouco mais difícil a perceber-me que este é um problema grave. Fui vendo em outras famílias, na medida que fui crescendo, fui observando o mundo com outros olhos. O mérito das mulheres é importante também, não é? É preciso que se refira. Eu penso que o mérito é todo das mulheres. Exato. O mérito é todo das mulheres, por quê? Porque os homens são nossos filhos. Os homens são nossos filhos. O sucesso de um homem depende muito ou da mãe ou da esposa que tem. Como é que define a igualdade do género? A igualdade do género é ter equilíbrio social. Por exemplo, numa empresa, as duas pessoas devem ganhar, se têm a mesma competência, têm a mesma categoria, não faz sentido ter uma diferenciação social. Se têm a mesma competência, não faz sentido a mulher levar mais tempo para ser promovida do que o homem. São coisas simples. Quem chega em casa primeiro num casal atende às necessidades do lar. Quem tem mais dinheiro paga o que a família precisa, sem exigir que o homem deva ter mais dinheiro ou que a mulher deva ter mais dinheiro. É simplesmente isso, ter um equilíbrio e basearmos-nos, focalizarmos-nos naquilo que é importante. Mas a sociedade não está assim formatada. Sim, mas já evoluiu muito. Sente que houve evolução? Muito. Mesmo em Angola houve uma grande evolução. Então é ainda possível. Eu nem exijo muito dos angolanos, porque eu vejo uma melhoria por si só acontecer todos os dias nesse sentido. Então eu nem sinto a necessidade de falar sobre este assunto. E outra coisa que eu noto é que os homens angolanos dão suporte às mulheres angolanas. Dão suporte à colega. Quando a colega tem problema com o filho está doente, dão suporte. Quando a colega tem licença de maternidade, dão suporte. Eu lembro quando estive grávida, eu trabalhei até o penúltimo dia e tinha aí o meu colega a fazer pressão. Margarida, tens de ir ao hospital, tens de ficar lá no hospital, tu não podes ficar aqui. E eu continuava a trabalhar. Portanto, eles preocupam-se. É algo que se calhar há 50 anos, 20 anos, não existia essa preocupação. Está a dizer que os homens estão preparados exatamente para essa relação entre homens e mulheres, uma relação igual? Sim, eu vejo até muitos casais a terem esta relação equilibrada.
Hoje temos uma situação social bastante preocupante, que é a mulher solteira, que é a mulher que não é uma situação recente, não é de agora, não é uma situação de agora, mulher solteira, mulher independente, a mulher que, portanto, de alguma forma não é compreendida nas suas atividades, porque há atividades que eventualmente se pensam que sejam atividades para homens, vocacionadas para homens. Como é que vês este quadro todo? Eu penso que as pessoas devem tomar uma decisão do que é que querem na vida primeiro, porque não existem respostas corretas para todos. O que funciona para mim pode não funcionar para um outro casal. No meu caso, eu recebo suporte. Nós normalmente nos focalizamos. Se eu tenho um projeto e que preciso de pôr toda a minha energia e toda a minha concentração, o meu esposo apoia-me. E quando ele tem um projeto que precisa pôr toda a energia e toda a concentração, eu deixo de fazer algo para apoiá-lo. Então, é preciso haver um equilíbrio se quisermos manter a relação familiar. A pobreza no seio familiar, ela atinge muito mais profundamente a mulher e as crianças. No abandono do lar, sim. No abandono, a nossa legislação, ainda bem que tocou neste assunto, não sei se devia falar mais, mas tocou no assunto, vou falar. Eu penso que a nossa legislação devia ser um pouco mais dura. Nós vimos o exemplo do Brasil, a fuga à paternidade é criminalizada, cá em Angola não é. É preciso, eu penso até que se calhar devia ter um dia só para falar mesmo sobre a fuga da paternidade. Da paternidade. E a necessidade de ajustamento na legislação. Existem coisas que podem ser trabalhadas com um sociólogo, mas existem outras que só podem ser mesmo trabalhadas com o peso da lei. Porque os angolanos têm educação. Com qualquer pessoa, se formos à rua agora e conversarmos, vai conseguir conversar com qualquer pessoa. Vai conseguir ter uma conversa de 1 hora com qualquer pessoa que parar hoje na rua. Então não é possível haver fuga de paternidade. Não é possível um processo de família ficar 3 anos em tribunal. Não é aceitável uma criança ter de esperar 3 anos para o pai ser responsabilizado. Ser reconhecida e... Nós temos uma variedade de casos que são inaceitáveis. A prostituição é hoje um outro tema grande para ser discutido. Exato. Nós temos alguns problemas que também cresceram fruto do processo que estamos a viver, do desemprego. Não é? O desemprego aumenta a delinquência, aumenta a prostituição. Então, a prostituição sempre houve, mas nós hoje temos um aumento devido ao elevado número de desemprego, principalmente devido ao elevado número de desemprego. Existe a outra questão das facilidades. Algumas pessoas preferem a forma mais fácil. Sim, mas não é o caso de todas Vida fácil, mas não é o caso de todas as pessoas. Todas as pessoas existem mesmo aquelas que não têm opção, procuram empregos e não encontram. E como é que o país pode resolver isso? A indústria marítima tem a solução. É o que estive a dizer no outro dia. Nós temos uma indústria muito vasta que pode ser potencializada. Nós precisamos potencializar o setor marítimo. Eu vou dar-lhe um exemplo. Eu estou hoje a organizar um seminário e trazer os europeus cá é 5 vezes mais fácil do que trazer um africano. Eu estou a falar de africanos com estatuto, africanos que são reconhecidos lá fora, africanos que tiram visto para os Estados Unidos de um dia para o outro. Mas para Angola tem uma grande dificuldade. Esses africanos são potenciais investidores, são advogados, alguns deles, representantes de empresários. Então, nós precisamos... São várias as questões, não é algo que podemos falar rapidamente e resolver. Nós precisamos de resolver algumas questões. Por isso é que temos que estar mesmo no seminário e ouvir o ponto de vista de cada um dos participantes. Porque a indústria marítima angolana pode dar muitos empregos, pode diminuir grandemente o número de desemprego em Angola. Está a falar de uma área que domina muito bem. Sim, que domina muito bem. Vamos falar dessa área, porque depois vamos falar de outros assuntos. É formada em Direito Marítimo. Exato. Não é a mesma coisa que Direito do Mar. Não, eu fiz mestrado em Direito Marítimo e depois estive no Tribunal Internacional para o Direito do Mar num programa de captação,
onde adquiri o título de expert, que é o nível mais alto da especialidade. Fala-me da Direito sua carreira. Fala-me da sua carreira. Eu, depois de graduar do mestrado, terminei a segunda licenciatura em Ciência Política, recebi o prémio Destaque Estudantil, organizado pela Associação dos Estudantes na Diáspora, estudantes angolanos na diáspora. Foi em Portugal isto? Foi em Portugal, recebeu o prémio em Portugal? Sim, foi o Ministro da Justiça, da de Educação, na altura que entregou o prémio, mas foi organizado por esta associação. Prémio Melhor Estudante Angolano na Diáspora. Sim, era este prémio, mas estava Destaque Estudantil. Destaque Estudantil. Sim. E logo a seguir vim para Angola, comecei a trabalhar no Ministério da Justiça, diretamente com a Ministra da Justiça. Mas o prémio foi atribuído pela formação em Direito Marítimo ou pela formação em Ciências Políticas? Pela formação em Direito Marítimo, por ter passado com 20 valores. Com 20 valores. Sim, por isso é que eles falam sobre o destaque. Tanto é que, mesmo na minha universidade, eu tenho algumas fotos, se calhar faço forward mais tarde, que eles mudaram todo o plano de marketing. Eles, naquele mesmo ano, eles colocaram a minha foto, era um painel que cobria quase todo o prédio, que tinha o melhor estudante de 2008 atrás e eu estava à frente, que era o melhor estudante de 2019. E depois tinham lá mais de 40 especialidades, etc, etc. Eles mudaram o plano de marketing para dar rosto àquilo que era o verdadeiro rosto da universidade. Como é que entra na Universidade Americana na Grécia? Foi um processo muito bom. Eu fui com meu pai fazer a matrícula e na altura não estava a falar inglês. Eu lembro-me que o senhor disse, eu não falava muito bem inglês, mas entendi o que ele disse, penso que pela forma que disse. Ele disse que o curso de Direito, principalmente porque era Direito Britânico, era um curso extremamente difícil, mas que tudo dependia do estudante. Disse que se eu não entendesse, eu nunca esqueci-me desta frase, se eu não, teria de ler, se não entendesse, teria de ler novamente. A segunda, a terceira, a quarta, a quinta, e quantas vezes fossem, até entender. E é isso que eu fiz. Li, reli, até entender. E nessa universidade eras a única angolana? Era a única angolana. Nós tínhamos um diplomata. Quantos estudantes? Angolanos éramos 2. Não. 2 angolanos? 2 angolanos. Um que estava a trabalhar para a embaixada, aproveitou a fazer o mestrado, e eu. E como é que foi esse processo de formação? Eu penso que a universidade teve uma boa influência na minha vida, não só por causa dos diplomas, mas mesmo moldou a minha forma de pensar e a minha forma de ver a vida. Eles ensinaram-me só esta frase, logo de início: ler, reler e reler até entender. O que o reitor disse-me naquele dia era que eu podia chegar onde eu quisesse, que só dependia de mim. É uma frase que às vezes diz às pessoas e que as pessoas não acreditam. Mas é verdade. Tudo depende de nós, da nossa capacidade, Sim. da nossa vontade de vencer. E, portanto, logo que termina a formação, recebe convites para vir, para regressar a Angola. Sim, começo a trabalhar na Comissão Interministerial para Delimitação e Demarcação de Espaços Marítimos de Angola. Na altura era coordenada pela Ministra da Justiça, doutora Guilhermina Prata. 2 anos depois, se não estiver em erro, em 2011... O que é que fazia eu fazia... Grande parte do meu trabalho era elaborar pareceres sobre o processo de limitação das fronteiras de Angola. E fazíamos o trabalho que nos fosse enviado e tivesse relação com o direito do mar. Por exemplo, tivemos a trabalhar na elaboração... Fronteiras marítimas. Fronteiras marítimas. Naquela fase estávamos a delimitar a plataforma continental, que é o chão do oceano. Por exemplo, cá na Bahia, até para fora, até 200 milhas. E esse trabalho que estava-se a fazer o mapeamento, com hidrógrafos, topógrafos. 200 milhas que são aqui? 12 quilómetros por aí? Eu teria de calcular. Nós os advogados marítimos, falamos sempre em milhas. Milhas. Portanto, e é esse trabalho que estava a dizer? Sim, todos os dias. Íamos para as Nações Unidas, tínhamos que dar suporte no processo, estar interagidos com o consultor, estudar a evolução do direito do mar, tentar ver formas de resolução dos litígios. Na verdade, dávamos suporte àquilo que estava alocado ao coordenador da comissão. Se o seu ouvinte pensar que sabe, talvez saiba, mas a pergunta ela tem que surgir: o que é o mar?
O mar é um conjunto. Nós no mar temos a coluna d'água, que normalmente é explorado pelo setor de pescas grandemente, e temos a plataforma continental. Na coluna d'água nós temos recursos minerais, mas grande parte do nosso recurso mineral que nós exploramos está na plataforma continental. Nós perfuramos a plataforma continental. E o nosso mar, falando de direito marítimo, tem esses dois principais componentes. A plataforma continental, nós temos o mar interior, nós temos as águas interiores, nós temos no mar, depois temos temos 200 milhas. Nessas 200 milhas nós temos a contiguous zone, temos o mar territorial, depois temos a zona contígua. Eu tenho que pensar em inglês e depois traduzir. Exato. Porque não existe quase nada. Não existe quase nada em português. Vai ter que traduzir duas vezes. Duas vezes, porque sim, vai sim. ter que descodificar tudo isto. Não, eu estou a dizer. E depois da zona contígua nós temos a zona econômica exclusiva. Na verdade, a zona econômica exclusiva começa da 0 milha até as 200. E dentro da zona econômica exclusiva nós temos o mar territorial e depois até as 12 milhas, das 12 até as 24 nós temos a zona contígua. Então, mas agora vamos querer saber o que é um mar territorial? O mar territorial é a coluna d'água e a plataforma continental mais próxima à terra. De um determinado território. Sim, porque a terra governa o mar. Nós temos que a terra governa o mar porque, imaginemos, eu vou fazer cá com os livros. Esta é a terra, este é o mar. O mar mais próximo que nós temos aqui é o territorial, é o primeiro que tem contato, logo após as águas interiores. Mas sobre as águas interiores há muito que se diga, porque depende muito de como é que a costa está. Nós às vezes fizemos um fecho d'água, por exemplo, na Baía de Luanda, tem de fazer um fecho de um ponto ao outro de 24 milhas, faz-se o fecho e isto é mar territorial. Não, é água interior, desculpa. E só depois daquele fecho nesta linha, que aos nossos olhos já parece mar territorial, mas não é que começa o mar territorial. Portanto, tinha de ser um geofísico já a explicar com aqueles termos que só eles entendem. E depois vai até 12 milhas. Nas 12 milhas começa a zona contígua. E da zona contígua fica o resto da zona da zona econômica exclusiva. Mas a zona econômica exclusiva começa no mar territorial. A legislação dos Estados, a jurisdição dos Estados, onde é que termina? Termina nas 200 milhas, mas o que é que acontece? Quanto mais distante da costa for, menos poder o Estado tem. Tem sobre... Sim, sobre. Por isso é que nós temos soberania e direitos de soberania. Mesmo o direito de soberania, nós, por exemplo, em terra e no mar, nas águas interiores, nós temos soberania total. Total, a soberania é total. Já no mar territorial, nós temos direito de soberania. Soberania é uma forma de soberania, mas tem uma exceção, que é a passagem inofensiva. Já aqui a passagem inofensiva é quando... Eu vou explicar. Eu vou explicar. Já aqui nas águas interiores, para o navio passar precisa de autorização. No mar territorial, ele pode passar. É como nós estivéssemos a andar na rua, nós podemos passar sem pedir autorização no vizinho para passar no passeio. Mas há deveres e direitos. Sim, não pode deixar cair nada, não pode passar de forma suspeita, tem uma certa velocidade em que deve passar. Se tiver com uma velocidade suspeita, pode sofrer arresto da polícia fiscal, etc, etc. Por isso é que eu dei o exemplo do quintal do vizinho. O quintal do vizinho é água interior. No passeio, que está anexo ao quintal do vizinho, está mesmo ali próximo, nós podemos passar, mas não podemos passar assim. A espreitar o quintal ou deixar cair lixo. Aí o vizinho vai se chatear e vai sair e vai dizer: o que é que se passa? O que é que estás a fazer? Esse é o Estado. O vizinho já é o Estado. O que é que se passa? O que é que estás a fazer? Ali já não é uma passagem inofensiva. É uma passagem ofensiva. E aí o Estado exerce direitos. Sim, sobre isso. Direitos. Por isso é que a única exceção é inofensiva. Às vezes nós ouvimos, e não sei se já ouviu,
pessoas a dizer, não, mas barcos, navios vêm pescar no nosso alto mar. O alto mar é de quem? O alto mar é de todos e de ninguém. Portanto, o alto mar não pertence a nenhum Estado. Não. Eu penso que as pessoas se calhar referem de uma forma errada quando falam vem pescar no nosso alto mar. Se calhar querem dizer vem pescar na zona contígua. O que é que acontece? A zona contígua, se nós formos agora à Ilha de Luanda, o nosso olho vai chegar provavelmente até o fecho das 24 milhas. Pegamos um ponto e aquilo vai ser água interior. Nem é um mar territorial, porque a nossa costa tem uma entrada, tem saliência, não é uma costa reta, tem saliência. Como tem saliência, precisa fazer o fecho para depois medir a partir desta linha. E esse é o trabalho que fazíamos diariamente na comissão. E o que é que acontece? Então, se calhar a pessoa, o que viu é que pescava depois dessa zona, que é o mar territorial. Portanto, não é no nosso alto mar, é na nossa zona contígua ou no nosso mar territorial ou na nossa ZE, mas na ZE provavelmente só a Polícia Fiscal pode fazer. Zona económica exclusiva, que é a última parte da zona. Só a Polícia Fiscal tem meios para poder ver que tem lá alguém a fazer algo. Portanto, qualquer navio pode pescar tanto no alto mar, próximo do território de Angola, das águas territoriais de Angola. Não é próximo. Mas não é próximo. Não é próximo, é distante mesmo. É distante. Existem várias regras sobre pescas, mesmo no alto mar, ou atividades no alto mar. Estou a falar agora da coluna d'água, porque existe um outro sistema extremamente complexo que é gerido na Jamaica, que é a Autoridade Marítima, que é para a exploração na plataforma continental do alto mar, que é depois das 200 milhas. Portanto, quando estou a falar de pesca, só estou a falar mesmo da coluna d'água. Não pode, existem regras sobre pescas, não pescar de forma poluída, existem regras sobre algumas espécies, etc. Cada estado tem a sua legislação e depois há um acordo regional e depende em que região do mundo é que estamos para poder ver. Teríamos de olhar para a legislação nacional e para a legislação regional. Estamos a falar da relação entre a soberania dos Estados e a chamada liberdade do mar? O que é a liberdade do mar? Por exemplo, essa passagem inofensiva é um exercício da liberdade do mar. Ele tem o direito de usar o mar. Mas tem o direito de usar o mar de forma responsável. Ou seja, ele tem de usar sem ofender o mar. Agora, se ele estiver com armas para cima, que é um navio de guerra normalmente, ou se ele estiver a poluir, já não é uma passagem inofensiva, é uma passagem ofensiva. A bandeira do navio tem algum significado? Sim. E esse vai ser vai ser o primeiro tema do curso introduzivo que nós temos de Direito Marítimo. A bandeira representa a nacionalidade do navio. Portanto, e o navio deve ser respeitado em função da bandeira? Todos os navios devem ser respeitados. Tem soberania de Estado? Todos os navios podem ser respeitados. É o que nós temos. Nós, quando estamos dentro do avião da TAG, nós ainda estamos em Angola. Quando estamos dentro de uma embaixada angolana, é como se nós estivéssemos aqui na Rádio Nacional, na Rádio Nalac. Nós estamos em Angola. Eu agora estou em Angola. Imagina que este local fosse dentro da embaixada de Angola. Nós estaríamos em Angola. Se esse navio for numa embarcação que tem a bandeira de Angola, nós estamos dentro de Angola. Pode estar no alto mar, nós estamos dentro de Angola. E como o alto mar é de todos, estamos em Angola. Estamos em Angola, mas o navio não está em Angola. Nós é que estamos em Angola. Por exemplo, existem regras para entrar a bordo do navio, para fazer arrestos no alto mar ou fora do alto mar. E saber a nacionalidade do navio estabelece para nós todos os procedimentos a seguir. Portanto, se alguém entra num navio no alto mar com uma bandeira, entra no navio de forma não autorizada, é violação da soberania do Estado daquele navio. Não da soberania, é violação do espaço, porque ele precisa, ele precisa ter a autorização daquele Estado. A única exceção é o hot pursuit. O hot pursuit é quando já começaram a persegui-lo a partir da costa. Imagina que o barco de bandeira
de bandeira angolana, um navio de bandeira angolana, sai do porto de Nice e começam a prosseguir ainda nas águas de Nice e ele vai até ao alto mar. Nós chamamos isso hot pursuit, porque ele está atrás dele com muita bravura, atrás dele está a segui-lo mesmo, já tem ordem de apreensão. Ali sim, essa é a única exceção, mas mesmo dentro desta única exceção, há uma grande discussão, portanto, há muito que se diga. E como é que é abordada a questão da... Quais são as regras da navegação marítima? Nós temos muitas regras. Um exemplo que Aliás, eu disse, como falou da bandeira, eu não vou mencionar o navio, mas eu vi cá uma vez um navio com duas bandeiras, com a bandeira da Itália e com a bandeira da Angola. Um navio só pode ter uma bandeira, que é a bandeira do registro de navio. A polícia fiscal devia ter feito o arresto daquele navio. Chama-se não navegável. Os navios não navegáveis não podem usar os mares. Não podem ter a sua licença não cancelada. Portanto, os navios não podem alvorar duas bandeiras de dois países. Os navios, das poucas exceções que eu faço muito a comparação do navio com o ser humano, que há muita similitude no que mesmo que seja um consórcio de um navio que faça trabalho para os dois países, uma atividade... Não influencia, nós estamos a falar da nacionalidade do navio. Do navio. A nacionalidade do navio é uma questão de registro. E a única diferença que eu vejo, pode ser que encontre mais uma daqui a alguns anos, que eu vejo entre o navio e o ser humano, é que o navio só pode ter uma nacionalidade de cada vez. Ele não pode ter várias nacionalidades, só uma de cada vez. Então, se ele quer mudar de nacionalidade, ele vai fazer o reembandeiramento. E é algo que está claramente explicado neste livro, que é Quase Bandeiras de Conveniência, que nós temos os registros abertos e fechados e explica todas essas questões. E a liberdade de pesca? Podemos pescar em qualquer lugar do mar, não é? Que seja no alto mar, em qualquer parte do mundo. O Estado costeiro tem a obrigação de regular essas questões de pesca. Agora, para os estados que são sem saída ao mar, devem assinar um acordo de pesca com... Eles têm direito de pesca, mas devem respeitar a legislação do Estado costeiro. E o Estado costeiro deve evitar restringir ao máximo o direito de pesca do Estado... Os países que não têm mar, já que o mar é para todos, é de todos, os países que não têm mar têm direitos sobre o mar? Sim, têm direito, é isso que eu disse mesmo. Eles têm direitos de pesca. De pesca só. Mas isso deve estar regulado regionalmente. Não têm outros direitos? Tem direito de navio. Todos os navios... Um país sem costa também pode ter um registro de navios. É estranho. Seria diferente, sim. Mas pode. Por exemplo, eu faço a pergunta: uso dos portos. Um navio sem mar tem necessidade de usar portos para evacuar produtos, para fazerem chegar produtos. Tem direitos sobre isso? Não. Eles podem, se tiverem... Eles podem ter através de convênios com estados que têm portos. Sim, eles podem ter registro de navio, podem ter os seus navios em todos os mares. E há aqueles países que têm um estreito, que o navio passa no seu estreito e depois entra para o mar. E há aqueles países que são semi-fechados, que é como o caso da RTC, que tem uma abertura pequena ao mar. Isso também está claramente explicado neste livro. Ainda está por traduzir. Estamos a falar de navios, também estamos a falar de aviões. Né? Eles têm a mesma coisa. Têm várias semelhanças e depois têm umas pequenas diferenças que estão na especialidade. Como é que estamos em termos de legislação em Angola? Legislação marítima. Nós temos muito trabalho para fazer na legislação marítima. Temos a lei da Marinha Mercante que está em desuso, que a mim não parece... O tema não faz juízo ao corpo. Precisa-se trabalhar nesta lei, precisa-se fazer um regulamento à lei dos espaços marítimos de Angola, precisa assinar-se, ratificar várias convenções. Nós ainda temos um bloco sério de trabalho por fazer neste setor. Precisamos ver a questão dos marinheiros. A própria Lei Geral do Trabalho só tem uma página para os marinheiros. Os marinheiros
A própria lei só tem uma página, a Lei Geral do Trabalho. Também são trabalhadores, mas a sua especialidade, naquele calhamaço, só tem uma página. Nós precisamos ter uma lei exatamente só para trabalhadores no mar. E não temos. E como é que estão definidas as nossas fronteiras marítimas? Temos aquela questão dos congos, nós e os congos. Como é que está definido isto? Nós, Como podemos definir? É uma questão que também vou abordar aí de forma muito, muito singela no seminário, que o meu tema é exploração de petróleo em zona de disputa. Em direito internacional, especialmente em direito do mar, nós chamamos zona de disputa. Zona de disputa por quê? O Congo e agora o Ghana disputam o paralelo 6. Eles dizem que o paralelo 6 devia fazer parte da sua delimitação marítima. E eu faço esta mão porque aqui está o Congo e aqui está o Ghana, e eles fazem um traçado que delimita para baixo. Eles passam lápis até o paralelo 6. Ou seja, eles entram até onde Angola tem títulos históricos. A grande vantagem da Angola é que Angola tem títulos históricos e são títulos históricos respeitados. É algo que... O que são títulos históricos? Títulos históricos são direitos adquiridos ao longo da história e que foram de prática comum, respeitados por todos. Imaginemos, nós temos um caso que não é de direito marítimo na Inglaterra. Houve um homem que vivia num parque público durante 20 anos e ganhou o direito de ser dono daquele parque. Por quê? Porque ele viveu lá durante esse todo tempo e foi aceito por todos que é ali que ele vivia. Então, o tribunal teve de reconhecer que aquele espaço era dele. Em direito marítimo, o título histórico, Angola, por exemplo, teve a explorar o paralelo 6, agiu como tendo direito de soberania e soberania naquele espaço. Todos os outros estados agiram como quem aceita que é dele. Então, isso dá-lhe o título histórico. Quando é feito, é o comportamento dos estados. Angola comportou-se como dono durante esse tempo todo e todos os outros estados reconheceram, não por escrito, não verbalmente, mas pela sua forma comportamental. Nunca reclamaram e sempre aceitaram a exploração de petróleo naquela zona. Então, Angola tem prova de títulos históricos. Adquire direitos sobre... Tem prioridade na delimitação de fronteiras. É um bom argumento se um dia for a tribunal. E também é um bom argumento para convencer o outro lado de que é justo que Angola continue com o paralelo 6 ou com grande parte, pelo menos, do paralelo 6. Estas disputas são frequentes em África? São frequentes no mundo todo. No mundo todo? No mundo todo. Nós, por exemplo, temos um comissário, seria essa a tradução, um membro da comissão que faz a delimitação dos limites da plataforma continental nas Nações Unidas, que é angolano, e que também estará neste seminário a palestrar sobre o trabalho desta comissão. Eles é que delimitam sobre as zonas de... Nós fizemos a delimitação fronteira, Angola diz, ok, a minha zona é até aqui. O Congo vem e diz, não, a minha zona é até aqui. Então entra no que Angola traçou, a minha zona é até aqui. E cada um apresenta o seu trabalho. Então esta parte é vista como zona de disputa. O que é que acontece? Eles depois são obrigados a chegar a um acordo. Se não conseguem chegar a um acordo, resolve-se judicialmente. E só depois de resolver judicialmente é que esta parte pode ser declarada como sendo de uma ou de outra, conforme for acordado ou decidido por tribunal. Pois, mas se não há acordo, resulta normalmente em conflitos militares também. Nós tivemos o caso da Nigéria e Camarões, também está neste livro, e que tivemos a decisão que faz grande parte dos Estados africanos agora estarem virados para o Tribunal Internacional para o Direito do Mar na Alemanha, em que eles tiveram uma decisão judicial em que não tiveram em conta as diferenças daquele povo. Um falava francês, outro falava inglês, e eles fizeram uma delimitação que não levou nada disso em conta, não levou às diferenças sociais, e depois gerou num conflito. E depois, entre eles, os dois países é que tiveram que resolver, já depois da sentença. O que nunca acontecerá antes, que é algo que nunca é esperado após uma sentença de um tribunal internacional. O Tribunal Internacional de Haia foi extremamente negligente quando elaborou aquela sentença de delimitação marítima entre Camarões e Nigéria.
A questão das bases militares, nós sabemos que os grandes países, Estados Unidos, a Rússia, têm bases militares em todos os pontos do mundo. Portanto, esta questão, como é que é vista do ponto de vista do direito do mar? Eles podem estar, colocar as suas bases onde eles entendem, desde que seja nas águas internacionais. As questões de defesa nacional têm uma particularidade de direito marítimo, mas não só. Por exemplo, Angola é um Estado soberano, mas Angola dentro da sua pode largar parte da sua soberania e permitir que estejam aqui, que esteja cá presente o exército de algum país. Não é algo normalmente recomendável, mas às vezes é necessário. Eu vou dar um exemplo. A Grécia e a Turquia estão em constante conflito. A Grécia não tem força, nem política, nem econômica para fazer frente à Turquia. E não sei se terá brevemente. Mas já estando lá o exército francês, a Grécia sente-se mais confortável para defender as suas fronteiras. A Turquia vem, passa com aviões, entra com navios de guerra, passa de forma ofensiva e a Grécia não tem poder de resposta. Mas já estando lá, largando um pouquinho do seu orgulho e sujeitando a sua soberania à entrada de forças militares de outro país, ele tem segurança a partir da França, tropas da França, da Inglaterra, etc, etc. Portanto, depende muito da posição de cada país. Um outro exemplo que eu podia pegar é o território francês. A França tem um território que se espalha por vários continentes. Tem território até nas Américas. Portanto, é esperável que as suas forças armadas estariam em todo o seu território. Então, é uma questão que depende de vários fatores para analisar. É difícil de analisar assim em aberto. Portanto, essa questão das bases militares, portanto, às vezes levantamos preocupações em relação a isso. Olha, os americanos estão com bases militares ali e acolá, e estamos a entender que, de facto, é um assunto bastante complexo. A questão da pirataria. Os navios piratas também podem movimentar-se livremente pelos espaços neutros. Nós tivemos vários casos sobre pirataria, mas que fazem-nos ver diferentes aspectos em diferentes situações. Também tivemos aqueles navios que foram atacados que houve crime que se for tipificado pelo nosso Código Penal. Pelos piratas do mar. Sim, houve crime de assalto a uma armada. No nosso, se formos tipificar com o nosso Código Penal. Há quem compete a defesa do espaço do alto mar? Do alto mar compete a todos. O que acontece? A questão da pirataria está a ser extremamente debatida. Alguns países têm o exército a bordo, alguns países dão armas aos navios, permitem que alguns navios transportem, mas depois têm problemas de entrar em certos portos que outros países não estão confortáveis. Portanto, é um tema que se está a experimentar para ver o que é que funciona. E mesmo os especialistas são especialistas na matéria de pirataria, que normalmente fazem parte de algum exército, também mudam de opinião facilmente de um lado para o outro. É isso que eu notei nas conferências em que eu estive. A Somália está muito ligada a esta questão. A Somália está numa região do mundo em que há grandes assaltos de mão armada. Eu não gostaria de apontar por quais cidadãos, mas está numa parte do mundo em que acontece muito, é que mais acontece. Doutora Margarete Galho, o mar ocupa quase 71% da terra. Que outros recursos nós encontramos no mar? Nós temos quase tudo no mar. Os países mais desenvolvidos agora... eu fui o ano passado ou passado em Malmo, teria de olhar para o meu calendário, e facilmente ao sair do aeroporto de Copenhagen e a ir de autocarro ou de carro para a cidade de Malmo, vê-se que é 30 minutos de distância, vê-se logo a energia eólica, que tem aquelas plataformas todas no mar para poder estabelecer energia. Eu estive no princípio, alguns anos atrás, no Tribunal Internacional para o Direito do Mar, e que estiveram presentes um comitê que são de especialidade desta questão, e ainda era muito
prematuro e estavam a discutir estas questões. No caso da Angola, nós ainda podemos viver de energia solar. Portanto, ainda não temos essa preocupação de fazer grandes investimentos para a energia neste setor. Nós somos um dos poucos países no mundo com mais rios e somos ricos em sol. Por exemplo, nós não precisamos de vitamina D, que é um dos comprimidos que mais vende na Europa. Então, depende muito em que lado, da sua localização geográfica. Portanto, eu perguntava exatamente que outro tipo de recursos nós podemos encontrar no mar. Explorar no mar. Nós temos diamante no mar. Eu penso que na costa com a Namíbia há diamante no mar. Algumas farmacêuticas têm explorado plantas. Há vários recursos do mar. Nós estamos ainda focalizados no petróleo e é a indústria mais conhecida. Mais conhecida que tem recurso no mar. Mas a farmacêutica tem explorado no mar, etc, etc. Mas a nossa indústria farmacêutica é quase inexistente. Portanto, não estamos nesse nível de debate ainda. Mas é algo que se devia ter em carteira. E a própria utilidade da água do mar. Cabo Verde hoje transforma a água e torna a água para beber, não é? Mas Angola não necessita. Não necessita, não. Nós somos um dos países com mais rios do mundo. Nós provavelmente somos o número 3 com mais rios do mundo. Portanto, também não se entende como é que muitas vezes nem temos águas nas torneiras depois de tanto tempo. Mas é algo que nós devíamos ter e devemos ter ainda por muito tempo. Essa questão do mar é uma questão que lhe acompanha a vida inteira. Sim, era uma pergunta. Sim, a questão do mar, nós temos várias especialidades dentro da indústria marítima e eu tento seguir sempre diariamente, mas diariamente há desenvolvimentos. E qual é o espaço para a ciência política? O que acontece? Quando nós falamos de soberania, a ciência política explica vários conceitos ligados à soberania. Está interligado. Quando falamos do poder do Estado, estamos a falar de ciência política, naturalmente. Mas estamos a falar de direito do mar. Estamos a falar de algo que afeta diretamente a indústria marítima. Está tudo interligado. Eu podia pensar em mais algum outro tópico e iria ver outro em ciência política. Eles estão interligados. A vantagem em ter conhecimento de ciência política, direito do mar e direito marítimo é que põe-lhe confortável a entender as questões existentes e novas questões e põe-lhe confortável de falar abertamente sobre aquilo que se quer defender. Pelo mar passam também imigrantes ilegais. Como é que vê esta questão hoje? Que é um tema de debate político mundial, essa questão da imigração ilegal, imigração para a Europa. Como é que vê essa questão? É como tudo. Antes os europeus vieram cá ilegalmente, cometeram crimes em África. Hoje os africanos vão lá ilegalmente e trabalham. Portanto, muitos até contribuem para o sistema de segurança social, pagam taxas, etc, etc, quando bem enquadrados. O que acontece é que tanto os europeus como os americanos fizeram um marketing muito forte dos seus países. Eles estão online, mostram que de melhor têm, dão oportunidades de turismo. Então, nós, os africanos, quando olhamos para os Estados Unidos, olhamos para a Europa, nós olhamos para tudo que eles têm de bom, nunca o que eles têm de mau. Mas se for a certos sítios, tanto na Europa como nos Estados Unidos, vai pensar que está em outro continente. Portanto, somos seduzidos pelo... Sim, é uma questão de marketing. O ano passado estive em Mônaco, era por acaso a minha segunda vez, levei a família e alguns membros da família estavam a dizer: o castelo é este. Estava a dizer: o castelo é este, a sério, é aí onde o príncipe vive, é este. Mas o castelo dos filmes é este mesmo. É uma questão de marketing. Eles estavam tão ansiosos em ver o castelo que tiveram a imaginar que fosse coisa de outro mundo. E quando lá chegaram, viram que afinal há outros castelos na Europa que até têm uma magnitude superior. E ficaram decepcionados. Por quê? Porque tiveram uma grande expectativa. É algo que nós só começamos a fazer agora. Nós, os africanos de forma geral, só começamos a fazer sobre a África isso agora.
As pessoas ainda têm medo de vir cá em África. As pessoas, quando a pessoa está a voltar para aqui, dizem: vai bem, vai com Deus. Sim, eu vou com Deus. Deus é africano. De qualquer forma, eu vou com Deus. Porque Deus está lá. Mas isso tem a ver com o marketing que nós fizemos no nosso país. Nós precisamos trabalhar mais no marketing. Temos problema de imigração, é muito sério. O que acontece é que alguns estados europeus estão a violar a legislação internacional. O direito ao refúgio é um direito muito sério. É como salvar vidas ao mar. O que acontece? O ano passado, em outubro também, estive no Tribunal Internacional, esteve alguém de uma ONG que trabalha na Itália, esteve a reclamar sobre isso, sobre as constantes violações do governo italiano, sobre a legislação, sobre a legislação, sobre os regulamentos que assinaram nas Nações Unidas e até mesmo sobre legislação interna. O que acontece? Eles recebem um alto número de refugiados e depois não sabem o que fazer. Mas esta questão dos refugiados não é um problema mal resolvido dos africanos? É um problema mal resolvido de todos. Ou não resolvido dos africanos? É um problema não resolvido de todos. O que acontece? Os líbios estavam bem no seu país, com o Gaddafi, não é? Muitos podiam não concordar com a sua política. A Líbia está melhor hoje ou esteve melhor ontem? Parece que a resposta é óbvia. Eu penso que os europeus precisam deixar os africanos governarem a África e resolverem os seus próprios problemas. E os africanos precisam tomar responsabilidade de gerir os seus países. Mas com patriotismo. Este é que é o problema, não será? Este é o problema. É que é o problema. Com patriotismo. Mas o que acontece? Nós muitas vezes ouvimos que o mundo tem dono. Nós muitas vezes vemos líderes. Nós tivemos exemplo de um líder da RDC. É uma pergunta pertinente. É uma pergunta pertinente. O mundo tem ou não tem donos? Às vezes parece que sim. Às vezes parece que sim, às vezes parece que não. Depende do dia. Mas é possível que o mundo tenha dono. Mas isso não nos impede de fazermos o melhor que podemos para o nosso próprio povo. Isso não nos impede de sermos melhores seres humanos. Isto leva-nos também a repensar relações entre a África e o resto do mundo. Sim, mas a grande questão é que a tendência africana, que eu vejo uma mudança hoje, era deixar a África ser gerida pela Europa, ou pela China, ou pelos Estados Unidos, ou por qualquer um outro, mas não por África. Nós ainda aceitamos um investimento europeu mais rápido que o investimento africano. Mas isso tem a ver com a questão do marketing. O marketing faz-se durante muitos anos. Os Estados também precisam de fazer marketing sobre o seu próprio país. A Angola nem precisava de petróleo para viver. Nós temos um país tão bonito, tão belo, que podia viver do turismo. Mas pedir um visto para vir para Angola é missão impossível, a menos que seja europeu. Ficar num hotel em Angola é missão impossível, a menos que seja bilionário. Ter uma refeição, quanto é que se gasta num dia? É impossível, a menos que tenha dinheiro para tirar. Não é possível que seja mais barato passar férias em Nice do que em Angola. Qual foi o maior preço que já pagou por uma refeição em Angola? Oh, meu Deus, foi ontem. Eu paguei 10.000 kwanzas e 500 por uma picanha e que nem me abriram a porta para entrar. Porque eu penso que um restaurante naquele nível é o restaurante que abre a porta e puxa a cadeira e tudo mais, não é? Mas eu penso que 10.000 kwanzas para um prato de picanha é muito. E esta questão da África também leva-nos a uma outra abordagem das lideranças africanas. Hoje as lideranças africanas, exatamente, eles vão na expectativa dos seus povos? Sim e não. Sim e não. Depende muito de quem se tem à frente. O que acontece é que alguém, os africanos, quando estão na liderança, depois aí o grupo de suporte tem receio de dizer as coisas como elas são. Nós ainda somos muito do uau, que lindo, uau, que giro que está, quando alguém está por cima. E quando alguém está por baixo, é sempre a bater mesmo que a pessoa esteja correto. É algo que se precisa trabalhar.
O ser humano, nós podemos ter muitos acertos, mas nós também cometemos erros. Então, o nosso grupo de suporte precisa alertar-nos sobre os erros que estamos a cometer ou sobre os erros que vamos cometer. E nós precisamos estar abertos o suficiente para que o nosso grupo de suporte consiga dizer-nos as coisas como elas são. Portanto, os coadjutores devem sinalizar. Sim. Devem sinalizar. Sim. Como é que nós estamos a governar, como é que nós estamos a dirigir. Aliás, hoje é uma questão que se coloca até ao nível das empresas, Exato. sobretudo ao nível das empresas. Das lideranças mulheres, deixaram marcas. Nós tivemos na Líbia, na Libéria, as lideranças mulheres deixaram marcas excepcionais na forma de dirigir os países. Eu comecei a estudar África nos últimos anos, confesso. Mas, ao mesmo tempo, trabalhando com essas organizações, eu vejo mulheres com muito potencial. Eu vejo mulheres que brilham até lá fora, que dão palestras, que participam de eventos, que dão grandes contributos. E que muitas não se ajustam, não conseguem ter uma vida organizada no seu próprio continente. Por quê? Tem a ver com o sistema que nós ainda temos. Nós ainda temos um problema de confiança, nós ainda temos dificuldade de poder aceitar o estranho. Eu conheço-o hoje e ainda tenho dificuldade de poder conversar consigo e tentar conhecê-lo. Nós ainda vivemos no receio. Eu não sei se é da guerra, não sei se tem a ver com a vivência que tivemos, mas é algo que nós ainda temos e precisamos trabalhar. É preciso aumentar a confiança. Sim, nós precisamos de maior comunicação. Precisamos dar oportunidades. Precisamos dar oportunidade mesmo a estranhos. Como é que nós nos comunicamos entre nós angolanos? Está nas redes sociais? E sim. Como é que nós nos comunicamos? Depende de qual é o assunto. Há vezes que nos comunicamos bem, há vezes de forma muito agressiva, ainda sente-se muita agressividade. Mas eu sinto mais agressividade no dia a dia. No outro dia, minha prima deu-me um exemplo que foi à farmácia, deixou o bebê no carro, pediu o guarda para controlar porque a bebê estava a dormir e pediu na senhora para segurar a fatura, que ela iria voltar só para tirar os comprimidos quando viesse só para pagar. A senhora, não, vai ter que ficar na fila. Então, assim, teve lá um menino que deu passagem, que deu o seu lugar para a prima que deixou o bebê no carro poder levar os medicamentos. Então é algo que precisa se trabalhar. Nós ainda há uma sociedade agressiva. Sente-se uma agressividade na sociedade. As pessoas estão prontas, principalmente as mulheres, vou até dizer a verdade, estão prontas ainda a bater na outra mulher, sem tentar olhar e ver o que é que se passa. Sente que as pessoas estão mais ou menos na defensiva para tudo, estão na defensiva, vão ao ataque. Eu digo sempre, se quiser conhecer um povo ou se quiser conhecer alguém, reze-o para encontrar na estrada, a conduzir. Vai saber a personalidade do indivíduo. Então, se nós formos ao nosso tráfego, nós vamos ver quem nós somos. Exatamente quem nós somos, que tipo de personalidade temos e quais são as nossas reações. Nós temos a tendência de obedecer à lei, temos a tendência de dar prioridade. Fizemos isso? É algo que devemos refletir e responder. Cada um de nós deve responder essa pergunta para si mesmo. Mas devemos todos observar no tráfego quem somos. Qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho é ver uma Angola com transportes públicos, sair daqui, hoje da LAC, até o Quilamba, de metro, por exemplo. Pagar 10 euros para ter internet no telefone o mês todo. Coisas do gênero. Este é o meu maior sonho. Não ver crianças na rua. Ter o país condições de receber de pais até aquelas crianças que os pais maltratam, mas ter condições de poder fazer isso, como acontece nos outros países. Esse é o meu sonho. Estamos neste nível de desenvolvimento e humanidade. E profissionalmente?
Eu profissionalmente todos os dias tenho um sonho novo. Eu realizo vários sonhos. Eu queria poder trabalhar num processo e dar o meu contributo para o país. Eu sinto que eu fiz isso de certa forma. Depois, eu tinha o sonho de lançar um livro, lancei 2. Queria ter um carro, comprei. Queria ter casa própria, comprei. Tipo, eu não tenho um sonho de ter prédio, de ter avião. Todos os dias tenho um sonho novo. Queria organizar o seminário, organizei. Queria torná-lo em um seminário internacional. Está a acontecer. Amanhã vou ter mais um sonho e vou lutar para que ele aconteça. É preciso sonhar todos os dias. Sim. Sonhar todos os dias. Sim. O que é que, olhando para trás, o que é que fez ou que não devia ter feito, ou que devia ter feito e não fez? Hoje eu vejo que, por exemplo, eu se calhar devia ter cuidado um pouquinho mais da minha saúde. Eu vejo que fiz um grande esforço físico. Houve uma fase da minha vida que eu tive 3 empregos. Mas também se não tivesse, não teria realizado, nem teria sido a pessoa que sou hoje. Depois fico nesta dúvida. Devia, se calhar, ter gastado mais dinheiro com um personal trainer, às vezes digo. Esse tipo de coisas. Hoje em dia, falo comigo mesma e digo, em tudo eu pago um especialista. Eu não aceito alguém mediano para fazer algo. Se eu quiser emagrecer, vai ser com um personal trainer ou com um médico. Se eu quiser fazer uma outra coisa, vai ser também com alguém que eu acho que é mesmo bom naquilo que faz. Quero ver algo mudado na minha casa, tem que ser mesmo com uma designer de interior. Eu não vou à loja tentar fazer ou imaginar. Tipo, não é para curiosos. Não, é fazer mesmo com quem sabe. Eu estou numa fase em que valorizo muito a especialidade. Desligou-se das organizações governamentais para criar o seu próprio negócio. O que acontece? Tinha uma voz dentro de mim que dizia que eu podia fazer algo. Que eu podia dar um contributo de forma diferente. Eu fui andando, eu estive no Ministério da Justiça, estive no Ministério da Defesa, sentia, mas depois, cada vez mais, eu sentia que eu devia fazer algo diferente. E eu tive de seguir essa voz. Eu até dei tempo para mim mesma, para amadurecer em certas coisas. Dei tempo a mim mesma para ler, para escrever, para fazer revisão, para pensar e também para a espiritualidade. Eu precisei ouvir a minha voz interior. E eu consegui fazer isso. Por isso é que eu não sonho ter prédio. Não é algo que eu necessito. Eu não preciso ter um Range Rover. Não é um sonho que eu tenho. Não é uma meta para mim. É algo descartável. Mas é sonho de muita gente. Eu sei. Por isso é que eu digo que as respostas são diferentes para pessoas diferentes. Exato, sonho de muita gente. Ser independente é fundamental. É fundamental. É fundamental. Quando passa pelas ruas da cidade e olha para as pessoas, olha para o rosto das pessoas, o que é que vê? Eu antes via desespero, hoje eu vejo que a esperança. Eu vejo a sociedade continua, as pessoas continuam a fazer as suas coisas, mas também vejo mais responsabilidade no rosto das pessoas. Eu sinto que as pessoas têm esperança de poder fazer algo, de poder ir para um outro nível. As pessoas acreditam que algo está a acontecer e vai acontecer. Também acredita? Eu também acredito. E eu vejo acontecer. Eu penso que nós precisamos fazer as coisas acontecer. Como é que vê o país? Eu vi muitas mudanças. Mesmo na burocracia dos tribunais. Está longe. Há menos burocracia? Mesmo na burocracia dos tribunais. A burocracia continua, a espera continua, os atrasos dos juízes da sala do crime continuam, mas eu vejo uma mudança na forma como o juiz lida com o advogado, por exemplo. Eu vejo uma mudança na forma com que o oficial de justiça lida com o advogado. As pessoas têm, nas conservatórias, a forma com que o porteiro, a pessoa que trabalha no balcão lida com o cidadão. Eu vejo uma mudança nisso. Eu vejo que as pessoas têm receio
de chatear quem servem. As pessoas têm mais cuidado do que antes. A mulher advogada, ela é respeitada. Ela é respeitada e ela faz-se respeitar. É isso que encontra nas suas colegas. Sim, elas fazem-se respeitar. Elas sentem esse respeito. Sentem esse respeito. Sentem. Começa logo pelo porteiro, porque as mulheres advogadas são mães e as pessoas tratam como mães. E normalmente no seio familiar são conselheiras. No meio em que vivem também são conselheiras. E as pessoas acabam muito por tentar aproximar-se para pedir mesmo conselhos do dia a dia, como fazer, o que pensar, como fazer para evoluir, o que mudar. Mãe e advogada são tarefas Árduas e compatíveis altamente, não é isso? Podem ser compatíveis. Eu acho que até certo ponto são incompatíveis, mas nós continuamos a lutar pela compatibilidade. É fácil conciliar? Não é fácil conciliar. Não é fácil conciliar. Mas o caminho faz-se andando. Exato. E já estamos no caminho, temos que continuar a andar. Ok, muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado pela conversa. Obrigada. Espero que tenha êxitos no seu trabalho. Obrigada. Obrigado. Igualmente. Obrigado. E assim termina mais este Café da Manhã, hoje com a doutora Margarete Galho Platão. Continua a pedir se está bem pronunciado. Estivemos aqui a falar de vários aspectos ligados à sua vida. Uma jovem que distinguiu-se na sua formação, tendo concluído o mestrado em Direito Internacional e Marítimo com a mais alta nota 20 valores, e que tem trabalhado em perspectiva numa matéria que é bastante interessante, que é o direito marítimo, e, portanto, realizando outro tipo de tarefas. Portanto, estivemos aqui a conversar sobre questões gerais da vida e da nossa sociedade. Despeço-me, José Rodrigues e Miguel Correia. Bom dia. Café da Manhã, entre dois dedos de conversa. Café da Manhã, com José Rodrigues.